Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, verso 6. A hora que você abrir, você dê um glória a Deus, daquele glória a Deus bem pentecostal. Quero trazer uma palavra bem rápida para você meditar durante essa semana. E o título da palavra, todos abriram? O título da palavra é Um Caminho que nos leva à verdade e uma verdade que nos conduz à vida. Você quer repetir comigo? Um caminho que nos leva à verdade e uma verdade que nos conduz à vida. Interessante que esse versículo que nós vamos ler agora, conhecido, muito conhecido de todo mundo, tem-se muitas vezes a impressão de que ele é para quem não é convertido. Não é verdade? Geralmente, ele é pregado facilmente para quem não é convertido. Jesus aqui, com os discípulos, ele diz algo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que nós ficamos dentro da igreja por um bom tempo. E nós começamos então a achar que isso não é para nós. Né? Porque um dia nós já aceitamos o Senhor, nos entregamos ao Senhor como nosso Salvador. Mas que interessante que Jesus não estava aqui fazendo um evangelismo para a multidão quando ele disse isso. Ele estava conversando com os discípulos. E ele estava aqui trazendo uma revelação muito profunda para os discípulos dele. E, ao mesmo tempo, ele estava trazendo conforto, confortando o coração dos discípulos. Tanto é que, em João 14, se você for ver aí no título, diz assim, Jesus conforta os discípulos. E essa palavra, ela tem que ser um conforto para nós no decorrer da nossa vida. Amém, queridos? Respondeu-lhes Jesus. Outras versões diz, afirmou-lhes Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Ninguém tem acesso a Deus, a não ser por mim. A não ser através de mim. Queridos, quando Jesus ele diz aqui, eu sou o caminho. Ao afirmar eu sou, ele estava apontando para ele mesmo. Amém? Ele estava apontando para si mesmo. Ele aqui faz uma afirmação de si mesmo, eu sou. Aqui ele não estava indicando um caminho, ensinando um caminho, apontando um caminho. Aqui ele estava se apresentando como o caminho. Eu sou o caminho. Mas eu sou o caminho para quê? Ele mesmo diz. Para chegar ao Pai. Mas para chegar ao Pai, somente para a salvação? Será que é isso que Jesus estava falando? Eu acredito que não. Também, né? Ele está dizendo assim, eu sou o caminho, e esse caminho você não encontra numa religião.
você não encontra. É um caminho, não é que você não encontra. Ele é o caminho. Não é uma religião que te leva a Deus. Não é uma filosofia que te leva a Deus. Não é uma forma de pensar que te leva a Deus. Não é um jeitinho brasileiro, né, que nós temos um jeitinho brasileiro, que te leva a Deus. Mas é só Jesus. E será que é fácil andar nesse caminho? Será que é fácil? Há um dito popular maligno, eu não sei se você já escutou, eu já escutei muito, que diz assim que todos os caminhos levam a Deus. Já escutou isso? Né? Tem gente que você vai pregar e ele diz assim, eu creio em Deus. Todos os caminhos levam a Deus. E fala isso com uma pureza, né? Com uma sensibilidade que quase convence você. Né? Mas Provérbios 14, 12, diz assim, que há caminhos que para o homem parece de bem, mas no final dele é caminho de morte. Você quer repetir comigo? Há caminho que para o homem parece de bem, mas no final é caminho de morte. E esse caminho, será que ele é bem fácil? É. O caminho de morte é muito fácil. Jesus fala. Olha o que Jesus diz. Em Mateus 7,13 ele diz assim, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são, quantos são? Muitos são os que entram por esse caminho. Queridos, em todo tempo, Jesus estava falando para o povo de Deus. Em todo tempo, ele estava ensinando os discípulos. Ou seja, ele estava ensinando aqueles que já conheciam Deus. Aqueles que já eram de Deus. Mas ele está dizendo que o caminho que leva à perdição, ele é espaçoso, é um caminho de facilidades. E como nós hoje vemos um evangelho de facilidades, não é verdade? Você chega a ver por aí um evangelho de facilidade? Ainda hoje, queridos, esse dito popular é muito comum. Acha-se que todas as religiões se levam a Deus, se falar no nome de Deus, leva a Deus. Isso é mentira. Isso é engano. Nós só podemos ir a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Pelo menos é o que diz a minha Bíblia. Ainda hoje, prevalece isso que se fala. Nós precisamos deixar alguns caminhos que são espaçosos, que parecem de bem, que parece bom. Alguns caminhos que são mais fáceis de nós caminharmos. São mais easy, né? Mais light. Hoje em dia, aliás, começou uma moda há um tempo atrás e hoje, cada dia ela tem ficado assim, ganhado mais ainda a popularidade, essa moda, que é do evangelho light. Né? Um evangelho light. Um evangelho maligno. Um evangelho que oferece prosperidade somente. Um evangelho que oferece facilidades. Um evangelho que diz, vem para Deus, vem para a igreja crente, vem para a igreja evangélica, e você vai prosperar. Deus prospera? Há prosperidade em Deus?
Mas há um caminho, queridos, para nós conquistarmos a prosperidade real em Deus. Há um caminho, queridos, que vai nos dar, que vai nos levar a um tesouro que a prata não come e que a ferrugem não corrói. É essa prosperidade que Deus tem para mim e para você. Não é um evangelho de aparência, e nós precisamos deixar o caminho da aparência e mergulhar em Cristo como realidade. Amém? Por que vocês estão olhando tão sérios para mim? O assunto é sério, né? O assunto é sério. Então diga comigo, nós precisamos deixar o caminho da aparência e mergulhar na realidade de Cristo. Mas que caminho de aparência, pastora Cleusa? Falar uma coisa para você. Hoje eu tenho ficado muito revoltada com 3 tipos de pastores, que tem sido uma competição muito grande para mim. E tem dia que eu tenho falado, Deus, destrói esses pastores, porque está fazendo o teu povo perecer. Primeiro pastor. Você está curioso para saber que pastor que eu tenho orado contra? Acho que eu não vou falar, não. Só se vocês quiserem saber. Vocês querem saber? Pastor YouTube. É um tipo de pastor hoje que tem sido uma competição para nós que gostamos de pastorear, porque eu gosto de pastorear. Eu fui chamada para conduzir ovelha. Eu fui chamada para apontar o caminho para a ovelha. Eu não só o caminho, mas eu fui chamada para apontar o caminho. Amém? Segundo pastor que eu odeio, se chama pastor Google. Hoje eu vou falar algo para vocês, é assim. Antigamente, pastor Davi deve saber disso, que é das antigas. Antigamente era assim. Uma ovelha estava com dúvida com alguma coisa, ela procurava o pastor. Aí ela falava assim, pastor, como é em relação a isso? O que fala? Um exemplo. Cita um exemplo aí de uma dúvida que você tem. Dízimo. Tatuagem. Casamento misto. Julgo desigual. Então o pastor ia na Bíblia, né? Eu sou desse tempo, o pastor ia na Bíblia e falava assim, meu irmão, minha irmã, vamos ver o que a Bíblia diz em relação a isso. Né? E aconselhava a ovelha. E cumpria o papel dele, que era conduzir a ovelha no caminho correto. Sabe por quê, queridos? Eu não posso falar pelos outros. Mas eu assumi o pastorado e eu tenho um peso pela sua vida. Se você errar, eu me sinto errando. Entende? Aí, o pastor, por que eu estou falando isso? Você já vai entender. O pastor conduzia e falava para a ovelha, não faz assim, porque se você fizer assim, vai dar nisso, a consequência disso é isso. Hoje, é assim, eu tenho uma dúvida, estou gostando daquele menino lá na escola, mas ele não é crente. Deixa eu ver, deixa eu perguntar para o Google.
crente pode namorar não crente? Aí aparece lá um tanto de matéria, né? Dizendo, cada um vai dar um palpite, uma opinião. Aí eu pego aquela que vai encaixar comigo, entende? Isso é um caminho de facilidade. E outras coisas. Dízimo. Hoje há uma polêmica muito grande em relação a dízimo, né? Eu preciso dar dízimo de toda a minha renda? Está escrito lá na Bíblia, não está escrito? Mas será que eu preciso? Aí aparece lá um tanto de pastor que diz assim, não, você não precisa não. Entende, queridos? São caminhos paralelos hoje, que são caminhos de morte. Eu citei alguns exemplos aqui porque não era nem isso que estava no contexto aqui, mas quando a palavra de Deus diz, há caminho que para o homem parece de bem, mas no final dele é caminho de morte. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o caminho da aparência, o aparentar que é, o parecer que é, nós precisamos fugir disso. Amém? Nós precisamos fugir desses caminhos. Precisamos deixar o caminho da superficialidade e mergulhar na profundidade de Cristo. Quem é o caminho? Precisamos deixar o caminho da superficialidade. Precisamos ser crentes posicionados em Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, cheio do fogo de Deus, que não se envergonha de nada, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Posso ouvir um amém da igreja? Porque se eu estiver falando algo aqui, querido, que não é o real, mas nós precisamos sair da superficialidade. E precisamos mergulhar na profundidade de Cristo, em Cristo, no caminho que é Cristo. Amém? Precisamos deixar o caminho das frases de efeito. Isso tem me indignado. Quanta frase de efeito hoje que não causa efeito. Você consegue entender o que eu estou falando? Frase de efeito causa um efeito momentâneo, emocional, mexe com as emoções. Nós precisamos mergulhar no Evangelho de Cristo real. Precisamos ler Bíblia. Precisamos pegar os evangelhos, aquilo que foi escrito por Jesus, no contexto inteiro, e comer, mergulhar, aprender, deixar esse evangelho nos libertar, nos curar, nos sarar, nos levar à plenitude de Cristo. Precisamos urgente deixar os caminhos que parece caminho de bem, mas no final deles é caminho de morte. Sabe por que caminho de morte? Porque nós vamos viver como crentes, parecendo crentes. Precisamos perguntar todos os dias, se Jesus voltar hoje, eu subo? Ele me leva? Se Jesus voltar agora, Ele vai me levar com Ele? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai para o céu se não for através de mim.
Precisamos voltar a pregar sobre céu e inferno, sobre a volta de Cristo, sobre o caminho da regeneração diária. Precisamos entender que há um caminho e nós não podemos ter desvios. Nós não podemos ter atalho, porque só esse caminho nos leva até o Pai. Só esse caminho nos leva até Deus. Esse caminho, querido, não é um caminho qualquer. Ele é estreito. Ele é estreito. Mas nele há vida. Esse caminho, ele é estreito, mas nele há cura. Nele há libertação. Nele há prosperidade. Nele há aquilo que eu e você precisamos. É só neste caminho que nós podemos ir até Deus. E é só neste caminho que nós podemos ser um crente vitorioso. É Cristo vivo, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. É eu viver nesse caminho. É eu viver com Cristo vivo em mim. E eu ter a esperança da glória. Amém? Aleluia. Então, nesse caminho, tem tudo que eu e você precisamos. Neste caminho, a fonte de água viva. Nesse caminho, eu e você podemos andar sabendo que o final dele é vitória. O final dele é vitória. Então, Jesus é simples. E essa palavra simples que eu quero deixar para você. Mateus 11, 28, ele diz assim: vem para o caminho. Você que está cansado e sobrecarregado, venha a mim. Porque eu te aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É nesse caminho que nós aprendemos dele, de Jesus. Não tem como aprender de Jesus pegando atalhos. Não tem como aprender de Jesus na superficialidade. Não tem como aprender de Jesus, queridos, usando somente a tecnologia. É muito bom, eu uso também. Mas nós precisamos nos aprofundar em Cristo. Viver Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Não há outra esperança de glória. Não há outra esperança de glória. Segunda revelação de Jesus. Jesus se revela. Ele traz aqui 3 revelações profundas para os discípulos. Então, a primeira revelação a respeito de si mesmo é: eu sou o caminho. A segunda, eu sou a verdade. Não há outra verdade. Não há outra verdade. Quero dizer algo para você. Família pode te dar bons conselhos. Pastores podem te dar bons conselhos. Amigos, né? Pode te falar algumas verdades, algumas coisas boas de ouvir. Mas só Jesus Cristo é a verdade. Só Jesus. E eu achei muito interessante porque no hebraico, o significado da palavra verdade é fidelidade, exatidão. Olha que interessante. Exatidão. Fidelidade. Enquanto a palavra de Deus diz em João 8:44, se eu não me engano, que o diabo é o pai da mentira, Jesus vem e diz: eu sou a verdade. Eu sou o fiel. Eu sou a expressão exata
da verdade. E olha que interessante. Apocalipse 3,14 diz: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O que está dizendo aqui? Ele está se revelando como a testemunha fiel e o quê? Ele está se revelando como a testemunha fiel e verdadeira. Aleluia. Nele não há sombra de variação. Nele não há dúvida. Nele não há engano. Nele não há meias verdades. Ele é a expressão exata da verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Quando nós estamos nele, caminhamos nele, nos introduzimos nele, não saímos dele para nada. Nós experimentamos dele e nele toda a sua fidelidade, toda exatidão daquilo que ele falou e ele cumprirá. Porque ele é fiel. Porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E a maior verdade dessa verdade, quando nós mergulhamos nisso, o que ele diz? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E a terceira revelação, eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Hoje nós podemos viver porque ele é a vida. Sendo ele o caminho, a palavra de Deus diz que ele abriu, diz lá em Hebreus, ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Então ele se abriu. Quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele se deu por nós, ele abriu para nós o acesso ao Pai. Através dele, nós chegamos ao Pai. Quando ele declarou na cruz do Calvário, está consumado. A palavra de Deus diz, primeiro que quando ele foi pregado no madeiro, quando ele foi levantado da terra, ele me atraiu e ele atraiu você. Então ele já nos atraiu para esse caminho. Amém, queridos? O diabo, o nosso adversário, ele vem hoje criando caminhos paralelos. Sabe as estradinhas paralelas? E voltando os nossos olhos para esses caminhos paralelos. E muitas vezes, o nosso pezinho vai nele. Né? Levamos uma vida hoje, assim, graças a Deus. Não bebemos, né? Não usamos drogas, não prostituímos, não é verdade? Não roubamos o irmão. Às vezes só Deus, mas o irmão não. Né? Não fazemos aquelas coisas cabeludas que parece assim que procuramos levar uma vida correta, né? Politicamente correta, socialmente correta, educadamente correta. Não é verdade, queridos? Mas Deus tem mais para nós. Nesse caminho tem mais. Quando nós não pegamos
os atalhos, os caminhos paralelos. Eu quero dizer algo para você. O que nós desfrutamos no caminho que é Cristo, quando nós mergulhamos em Cristo, o que nós desfrutamos é uma vida abundante, é uma vida plena, não é uma vida de altos e baixos, não é uma vida de cai e levanta, não é uma vida de hoje eu estou triste, amanhã estou feliz, mas é uma vida plena. Isso é viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu e você fomos chamados para viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Eu e você fomos chamados para mergulhar num caminho que nos leva diretamente ao Pai. Cristo em vós, esperança da glória. Quando nós nos reunimos, num dia como esse de hoje, para relembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, para relembrar que Ele abriu um acesso, hoje nós temos o privilégio de chegar a Deus através desse caminho. Gente, é um negócio tão maravilhoso para mim, mas tão maravilhoso. Pense aí num homem importante, numa pessoa importante, que você admira, mas você não tem acesso. Tem alguém que você admira muito? Quem gosta de futebol aí deve admirar o Kaká. Mas quem não gosta também acha ele bonito. Pensa bem. Queridos, hoje ele mora ali na Flórida. E vamos supor que você tivesse uma facilidade, um acesso, uma oportunidade hoje de sentar com o Kaká e bater um bom papo com ele. Você iria? Né? Mas vamos mais alto. Vamos supor que eu sou um imigrante legal, ok? E você hoje tem a oportunidade de sentar com Obama e fazer um pedido para ele. Obama, assina uma lei que nos favoreça. Você iria? Você iria, querido? Sim. Você iria aonde ele estivesse. Pois eu quero dizer algo a você. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso e justo, o Criador dos céus e da terra, aquele que gerou você no ventre da sua mãe, aquele que conhece a tua substância ainda informe, aquele que escreveu todos os teus dias num livro, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Deus dos céus e da terra. Ele está disponível para mim e para você o tempo todo. E há um caminho que nós podemos trilhar para chegar a Ele. Através de Jesus, nós temos livre acesso a Ele. Através de Jesus, nós podemos chegar a Ele e pedir o que quiser e nos será dado. Amém? Só há uma necessidade: cortar os atalhos e esquecer os caminhos que parecem de bem, porque são bonitos, por isso que parece de bem, são legais, são fáceis, são fun, parece muito legal, mas Jesus diz, só há um acesso a Deus
E esse acesso sou eu. O caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Para eu andar nesse caminho, eu tenho que viver a verdade dele. Amém? E a verdade dele é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, isso é palavra de Jesus. No mundo tereis aflições. Nesse caminho, você até vai ter aflição. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou com você, não te deixarei e não te desampararei. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos, porque eu já paguei um alto preço na cruz do Calvário, para que você hoje pudesse ter livre acesso ao Pai. Glória a Deus.